Olá pessoal, hoje é o 11º capítulo da nossa série Mulheres e Gêneros no Islã. No capítulo de hoje a gente vai entrar em 2 tipos de casamento que expõem, talvez mais do que qualquer outro tema, o choque brutal entre tradição islâmica, cultura tribal e a modernidade. Vamos falar sobre o casamento civil ou costumeiro, o chamado Zawad Urfi ou Zawad Madani, e o casamento com mulheres judias ou cristãs, o chamado Zawad min Katabiya. E se prepara, porque aqui fica muito claro onde termina a religião e onde começa a cultura e onde a vida simplesmente atropela tudo. Esse tipo de união é totalmente moderno. Não existia sociedades tribais pré-islâmicas e também não existia no Islã clássico esse tipo de união. Ele apareceu porque as sociedades árabes entraram de vez num mundo onde os modelos familiares tradicionais simplesmente não funcionavam mais. Basicamente, esse casamento é um casamento vivendo junto, sem contrato islâmico, sem testemunhas, sem dote, sem nada que o Islã exige para validar a união. E é literalmente o modelo social de 2 adultos que decidem morar juntos porque querem. Eles podem até assinar um papel entre eles, mas na prática funciona assim. Enquanto está bom, ficam juntos. Quando não está bom, se separam. Cada um vai para o seu lado. Agora vocês estão se perguntando onde explodiu, não é? Isso explodiu no Egito. E por que no Egito isso virou epidemia? Bom, porque o Egito, apesar da fachada tradicional, deixou de ser uma sociedade tribal há décadas. A construção da represa de Assuan desmontou o modelo rural antigo e milhões de pessoas passaram a migrar individualmente do campo para as grandes cidades. O resultado foi que famílias esfarelaram, cada um foi morar num canto e o individualismo tomou conta. Agora, junta isso com a crise econômica egípcia, que é uma das piores no mundo árabe. Jovens incapazes de comprar uma casa, rapazes sem condição de equipar um lar com geladeira, fogão, máquina de lavar, meninas que não aceitam casar com alguém incapaz de montar uma casa digna. Idade média do casamento ultrapassando os 30 anos. E aqui vem a parte humana real. Os jovens não querem viver sozinhos. Os hormônios existem, o desejo existe e a solidão pesa. E então o que eles fazem? Eles vivem juntos. Sem Islã, sem lei, sem tribo, sem família. Simplesmente vivem como dá. Às vezes têm filhos, às vezes assinam um contrato com o advogado, às vezes não assinam nada. É um arranjo de sobrevivência numa sociedade onde casar do jeito certo virou quase impossível. E é isso que chamam de Zawad Urfi, ou seja, o casamento civil, casamento costumeiro, casamento porque é o que dá. E agora vamos ao segundo tema, o casamento entre homens muçulmanos e mulheres judias ou cristãs, as chamadas Katabiya, as mulheres do livro. Esse casamento é permitido no Islã, mas não por tolerância religiosa, e sim porque a razão teológica é muito antiga e problemática. A visão é que a mulher não contribui geneticamente para o filho. A visão islâmica tradicional sobre filiação é muito antiga e por mais de 1000 anos o pensamento islâmico acreditou que o homem coloca o esperma e a mulher apenas carrega o filho. Ela é literalmente o quarto alugado onde cresce o filho do pai. Essa era a ciência disponível naquela época, e isso moldou tudo: autoridade masculina, maternidade, herança, religião das crianças. Por isso, segundo essa lógica, não importa se a mãe é muçulmana, cristã, judia, a criança sempre é muçulmana, porque a religião segue o pai. A mãe não transmite nada de essencial para o filho, só o espaço do útero. É chocante para nós hoje, mas essa é a básica teológica
que sustenta o Zawad min Katbiya. E como as sociedades árabes veem esse tipo de casamento? Bom, aqui depende do lugar. Em várias comunidades, isso é visto como vergonha. Por que trazer uma cristã? Por que trazer uma judia para dentro da tribo? Para muitos, ela é um corpo estranho que não segue as normas sociais. Então, apesar de permitido pelo Islã, é mal visto pela sociedade. Já em outros lugares, é o contrário. É visto, inclusive, como uma coisa positiva, na lógica de honra e orgulho nacional. E em Israel? Em Israel é assim. Não existe praticamente uma vila árabe sem mulheres judias casadas com homens muçulmanos. Quase 100% desses casos seguem o mesmo padrão. O homem muçulmano, a mulher judia vai morar no vilarejo dele, os filhos são muçulmanos, e o casamento da mulher muçulmana com o homem judeu? Bom, esse é quase inexistente, porque o Islã proíbe totalmente de uma mulher muçulmana se casar com um não muçulmano. Casos como a Lucia Al-Rij e outros são exceções raríssimas, feitas contra a lei religiosa e geralmente contra a expectativa da comunidade. E por que muitos árabes veem isso como positivo, se casar com judia? Bom, por duas razões bem claras. Uma é a motivação nacionalista. Eles conseguiram trazer uma mulher deles para o lado contrário. E também existe um prestígio masculino. Há jovens árabes que se gabam disso como símbolo de status social. Sim, existem pesquisas que documentam esse fenômeno. Esses dois tipos de casamento expostos hoje mostram duas forças que moldam o mundo islâmico contemporâneo. Uma, a modernidade, que está empurrando sempre a sociedade que não consegue mais se sustentar pelos seus próprios modelos antigos. E a segunda é a religião tribalizada, mantendo estruturas arcaicas de filiação e controle feminino. O casamento URF mostra o colapso social e econômico. O casamento min Katbiya mostra como a teologia antiga ainda define o destino familiar. E ambos revelam a mesma coisa. A vida real sempre pressiona a tradição e a tradição nem sempre tem como responder. E se você gosta desse assunto e você quer continuar a entender o dia a dia da mulher no Islã e como as estruturas se moldam também para abrigar a modernidade, me segue aqui no canal e eu vou continuar destrinchando para vocês o Islã.